Olha, nós recentemente divulgamos aqui uma pesquisa feita pelo INSPER, que sugeriu o chamado planejamento financeiro das pessoas que têm filhos, dizendo quanto custa um filho, né? E o estudo do INSPER dizia o seguinte, que praticamente 30% da renda da família é destinado ao filho. E que algumas pessoas começam a acumular dinheiro para pagar, por exemplo, faculdade, etc., por aí afora. Para isso depende do quê? De um planejamento financeiro, obviamente. Por isso, nós pedimos a gentileza da Ana Paula Neto, que é integrante da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, para conversar um pouco aqui conosco. Ana Paula, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da nossa Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Ana Paula, a gente tem uma certa resistência, né, de fazer planejamento, não tem? Não é questão cultural, educacional. O que é, hein? Exatamente, Heródoto. Infelizmente, né, nós não temos essa cultura aqui no Brasil, né, do planejamento. Muito pelo contrário, nós somos incentivados ao consumo a qualquer momento, né? Basta a gente abrir ali o nosso celular, vem uma propaganda, uma publicidade, alguma coisa para a gente comprar, né? A gente percebe, inclusive, esse é o nosso foco, essa é a nossa missão, de implementar isso, né, na cultura. Mas, por enquanto, a gente ainda não percebe de forma muito presente, principalmente na educação infantil, que ali é a base, né, onde deveria começar conhecimento de produtos financeiros, noções básicas, né, a gente ainda não percebe com muita força, mas esse movimento aí já começou. Mas a gente pode falar que, de fato, não é cultural nosso planejar, principalmente financeiramente. Agora, Ana Paula, planejar é preciso, né? Sem dúvida nenhuma, né? Com planejamento, tudo fica mais tranquilo e eu posso te afirmar que sim, que fica mais barato. E é uma forma da gente conseguir atingir os objetivos, né? O planejamento, ele torna os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos sonhos viáveis, tá? Com planejamento, sem dúvida nenhuma, tudo fica muito mais fácil e possível. É difícil fazer um planejamento. Tem aquela tal planilha Excel, não consigo mexer naquele tal de Excel. Eu ponho para cá, ele põe para lá, eu não consigo botar os números lá. Exatamente. Olha, Heródoto, eu falo assim, né? Como eu trabalho com os meus clientes, o importante é planejar. Se você vai fazer numa planilha de Excel, se você vai fazer num caderninho, num papel de pão, não importa, né? O que é importante, tá? Que embora isso pareça óbvio, é muito importante que você saiba o quanto você ganha, o quanto você gasta e, principalmente, onde você gasta o seu dinheiro. Como que você está gastando o seu dinheiro? De fato, está de acordo com o seu momento de vida, com a sua prioridade? É muito comum que as pessoas gastem, né? O salário entra na conta, quando vê já acabou e a pessoa não sabe nem para onde foi o dinheiro. Às vezes são aqueles gastos antigos que a gente faz há muito tempo e que, de fato, não faz mais sentido para esse momento de vida. Então, por isso que é importantíssimo você parar e entender o seu orçamento. Tá? O primeiro passo, tá? Quando a gente fala de criação de filho, chegada de filho ou qualquer outro projeto, é entender de fato como está o seu orçamento. Tá? E eu te falo isso com experiência ali do nosso dia a dia, que a maioria das pessoas não sabem de fato para onde está indo o dinheiro. E quando a gente para fazer esse cálculo, a maioria das pessoas se surpreendem, né? E percebem que às vezes vai um valor muito mais alto do que eles imaginam, por exemplo, para comida fora de casa, gastos com Uber, por exemplo, coisas que a gente consegue gerenciar e realizar outros projetos. Então, é essencial saber o que está acontecendo ali com o seu dinheiro, com as suas finanças, para qualquer projeto. Ana Paula, sabe também o que me atrapalha? Quantas vezes você quer isso no cartão? Eu vou lá na farmácia da CAASP, né? E eles falam, lá é até 10 vezes. Aí eu falo, bota aí 10 vezes. Certo, aí eu só paguei uma, mas aí eu esqueço. Aí eu vou olhar lá no cartão, tem aquele... Isso me atrapalha mais ainda. Sem dúvida nenhuma, tá? O que é importante a gente entender? O cartão de crédito, ele não é o vilão. O cartão de crédito, ele pode sim ser o seu aliado se você fizer as suas compras planejadas de forma consciente. De fato, tá? Eu vou te dar um exemplo que acontece muito. Um remédio que você toma de forma recorrente, por exemplo, mensalmente, todo mês você precisa comprar o seu remédio. Então, não faz sentido você parcelar ele. Porque o que acontece, Heródoto?
o mês que vem você vai precisar comprá-lo novamente. E aí vai juntar com a parcela do mês seguinte, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com parcelamento, remédios recorrentes, compra de supermercado, aquela compra que a gente precisa fazer todos os meses, gasolina, esses gastos recorrentes, a gente tem que tomar muito cuidado. O parcelamento, antes de você fazer qualquer parcelamento, primeiro a gente tem que ver a durabilidade do bem ou do serviço, né? Então, o que eu te recomendo? Se você vai na farmácia, na casca, que a gente sabe que tem preços ali convidativos, e você quer dividir, por exemplo, em 3 vezes ali as suas parcelas, então compre medicamento suficiente para 3 meses. Aí faz sentido parcelar. Senão, o que vai acontecer? As parcelas vão acumular, você de fato precisa comprar mensalmente o remédio, e é comum que isso cause um descontrole financeiro. Ana Paula, você acha que seria um bom número da gente reservar 30% para esse planejamento? Eu coloco 20 como um colchão e 10 no investimento de longo prazo, como, por exemplo, uma aposentadoria complementar e tudo mais? É um bom cálculo esse de 70, 20 e 10 ou não? Olha, Heródoto, eu vou dar minha opinião sincera aqui, tá? Como o meu trabalho ele é personalizado, né? Então, eu não gosto de trabalhar com percentuais. Por que eu falo isso, né? Eu prefiro partir, por exemplo, assim, se você me perguntar o quanto que eu tenho que destinar para minha aposentadoria complementar, minha aposentadoria privada, eu prefiro partir do princípio assim, Heródoto, com quanto você pretende se aposentar? E com base nisso a gente vai destinar... Ana Paula, agora você me pegou. Eu quero me aposentar com a boa grana. Exatamente. E aí, sabe o que é importante? A gente determinar a prioridade. Se a sua prioridade, de fato, é ter uma aposentadoria boa, né? E como a gente sabe que os nossos rendimentos, né, os nossos salários, eles são limitados, a gente vai ter que dar prioridade. Então, você vai precisar abrir mão de alguma coisa hoje para que você consiga isso, né? E aí, são prioridades. Então, eu não posso falar assim, olha, a sua prioridade é essa, né? Tem pessoas que não, né? Que falam, olha, a minha prioridade é outra. Então, a gente tem que atender cada cliente de acordo com a sua prioridade. E aí, por exemplo, tá, Heródoto, tem pessoas que eu atendo que falam que com 50 anos querem se aposentar. Então, eu não posso determinar um percentual fixo, né? Eu falo assim, ó, se você quer se aposentar mais cedo, então a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas agora. Então, eu prefiro trabalhar de acordo com prioridades e valores futuros. Dessa forma, a gente consegue fazer um planejamento personalizado de acordo com prioridades. Lógico, dentro da possibilidade de cada um, né? Perfeitamente. Ana Paula, muito obrigado pela gentileza. Nos ajudou bastante. Muito obrigado. Muito obrigada, Heródoto. Uma boa tarde para você e todos que estão nos assistindo. Obrigado, Ana Paula Neto, que é, então, integrante da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Muito interessante. Agora, com quanto você quer se aposentar? Eu quero me aposentar o suficiente para comprar uma passagem de primeira classe para o Dubai pela Emirates. É ou não é? Aí, o dia que o João Dória pergunta, quem já esteve no Dubai? Eu levanto o braço. Não foi o João Dória que perguntou lá? Foi ele, foi, né? A gente levanta o braço, já estive no Dubai. É, não é? Mas, olha, eu desconfio que essa aposentadoria, por enquanto, está fora de cogitação.